Opa! Bora praticar? Nesta prática, vamos utilizar Docker para disponibilizar passo a passo um banco de dados MySQL para a API cliente Spring Boot, que é a nossa API base. Mas você poderá adicionar a qualquer outra API Spring Boot e adequar ao banco de dados de sua necessidade. Você que já é da comunidade BP, bora praticar? Deixe seu like e compartilhe, porque você já sabe que esta prática vai agregar ao seu conhecimento. Agora você que ainda não faz parte desta comunidade, não perca esta chance de se inscrever para não perder nenhuma de nossas práticas e bora praticar. Para começar, você vai precisar de uma API Spring Boot. Mas se você não tiver uma API Spring Boot, não se preocupe. Sugiro que você faça a API base que está no card acima e também na descrição desse vídeo. Caso você já tenha conhecimento na criação de APIs, vou deixar no link o GitHub da API base também. Agora vamos começar. Estamos na versão 3.0 da API cliente e o nosso primeiro passo é criar o Docker Compose com o objetivo de subir o banco de dados MySQL. Caso o diretório cliente não esteja com um símbolozinho azul, que significa que é um projeto Maven, abra o repositório, clique em POM com o botão direito e adicionar como um Maven Project. E o nosso primeiro passo vai ser criar o Docker Compose, mas para isso gosto sempre de organizar em um diretório específico. Então vamos criar um diretório chamado Docker. Direito, New, Directory, Docker. Dentro desse diretório, vamos criar o arquivo Docker Compose. File. Como nosso objetivo é disponibilizar um banco MySQL, vamos dar o nome de MySQL Docker Compose.yaml. Não queremos adicionar a alteração ao Git neste momento. Como eu gosto de mostrar a fonte dos conteúdos que estamos disponibilizando, vamos no Docker Hub. A gente pode pesquisar aqui por phpMyAdmin. Por que eu estou pesquisando por phpMyAdmin? Porque o phpMyAdmin já possui um Docker Compose muito similar ao que a gente precisa. Aí podemos copiar essa instrução e colar em nosso Docker Compose. Como nós queremos o MySQL, vamos apagar este, adicionar o MySQL na versão 8.031. Tem outras versões disponíveis aqui, mas vamos pegar a última versão. O Restart Always significa que toda vez que o container, o servidor ou a máquina que estiver rodando o container reiniciar, o serviço vai iniciar automaticamente. Em nosso teste eu vou remover MySQL root password, vai ser o password do nosso banco de dados. Vamos alterar para BP, bora praticar. 1, 2, 3, 4. Precisamos adicionar mais uma variável de ambiente. Então vamos voltar para o Docker Hub. Pesquisar aqui por MySQL. E aqui a gente pode caminhar até as variáveis de ambiente. E tem uma variável muito importante aqui para a gente, MySQL Database. Vamos adicioná-la. A gente está adicionando a nossa API cliente. Vamos dar o nome cliente_db database. Com as instruções da linha 1 até a linha 8, já conseguimos subir um banco de dados MySQL. Da linha 10 até a linha 16 é uma interface gráfica do phpMyAdmin para que a gente possa gerenciar o banco de dados MySQL. Da mesma forma, não quero que este serviço, o phpMyAdmin, fique restartando toda vez que o nosso container seja reiniciado. Como a porta 8080 é muito utilizado, vou alterar para a porta 8000, o serviço do phpMyAdmin. Esta variável de ambiente em nosso cenário não é necessário. Se você quiser saber mais detalhes desta ou de outras variáveis do phpMyAdmin,
você pode dar uma olhada no Docker Hub do PHP-MyAdmin. Um ponto importante é que quando o container é apagado, todas as suas informações, ou seja, os dados que foram gravados no banco, ele é apagado também. Mas para que isso não aconteça, vamos adicionar um volume para guardar, para reter estas informações. Este volume vamos chamar de database e armazená-lo no seguinte path: /lib/mysql. Como este volume não existe, vamos criar. Outra coisa importante é a porta que o serviço do banco de dados vai funcionar. A porta padrão do banco de dados MySQL da imagem é a 3306. Mas você tem que definir qual porta da sua máquina está disponível para que você aponte para a porta 3306 que a gente está disponibilizando. Como na minha máquina neste momento não tem nenhum container MySQL rodando, nem na porta padrão, nem em outra porta, podemos colocar também a porta padrão. Mas eu poderia colocar aqui 33, 07, 08, 09, ou seja, para cada API que utilizar um banco de dados, eu posso alterar a porta sem nenhum problema. Eu posso ter diversos bancos de dados MySQL rodando para cada API que eu estiver desenvolvendo. Agora vamos executar o nosso Docker Compose, ou linha de comando. No meu terminal, estou dentro do repositório da API cliente. Então podemos acessar o repositório Docker que acabamos de criar dentro do projeto. cd cliente, cd docker. Para a tela. E agora vamos executar o nosso arquivo Docker Compose. Docker-compose-f de file, mysql docker compose.yml, que é o arquivo que a gente criou, app-d. App para subir o container com as instruções que a gente criou no arquivo MySQL Docker Compose, e -d para ele não bloquear o terminal. Vamos executar. Como podemos ver, ele criou o volume database, startou o PHP-MyAdmin e startou o nosso container DB. Agora vamos testar se tudo de fato está ocorrendo como esperado. Como nosso serviço disponibilizando na porta 8000, vamos ver se o PHP está disponível na porta 8000, como configuramos. Localhost, porta 8000, usuário é root e o password é bp1234. Podemos ver que foi criado o cliente DB, conforme definimos na configuração. As outras bases de dados são bases de dados padrões do MySQL. Cliente DB, podemos verificar que não tem nenhuma tabela criada até o momento. Outra coisa, Madison, eu sou obrigado a utilizar o PHP-MyAdmin? Não. Se você deletar estas instruções, você apenas não vai ter o PHP-MyAdmin, mas você vai poder utilizar outros gerenciadores de banco de dados. Por exemplo, dbeaver. Vou demonstrar para você. Esse é o dbeaver, inclusive é a ferramenta que eu mais gosto de utilizar em banco de dados. Como o banco de dados já está disponível, temos que criar uma conexão. New Database Connection. Nosso banco de dados é o MySQL. Next. Ele vai estar com localhost e a porta padrão. Caso você tenha alterado a porta, favor adicionar a mesma porta do primeiro parâmetro de ports neste local. No campo database, você vai colocar a database e criamos, neste caso, cliente database. A senha, você vai colocar a mesma senha que passamos na variável de ambiente. E aí você pode testar a conexão. Conexão realizada com sucesso, você pode dar OK e Finish. E ao invés de utilizar o MySQL, você pode utilizar o dbeaver. E aproveitar os benefícios do dbeaver. Acredito que vocês perceberam que a execução do Docker Compose não depende do nosso projeto, e sim do Docker estar instalado na sua máquina. E eu não fiz o passo a passo da instalação do Docker, porque vai depender do sistema operacional que você utiliza. E tem muitos vídeos disponíveis na internet,
com o passo a passo da instalação do Docker para cada sistema operacional, seja ele Mac, Windows, Linux, enfim. Agora vamos partir para o nosso projeto se comunicar com esse banco de dados que está disponível. Como nós já sabemos, no Resource está o Application.yml, que é o nosso arquivo de configuração. Aqui consta todas as configurações para utilização do banco de dados em memória que a gente estava utilizando anteriormente. Mas antes de alterar as configurações para adicionar a conexão, vamos adicionar uma dependência no nosso POM. A dependência que estávamos utilizando em nosso POM é para o banco de dados em memória. Vamos alterar para o banco de dados MySQL. Você pode ir diretamente no repository do Maven, MVN Repository, e pesquisar por MySQL. MySQL Connect2J, a versão 8.0.31, Maven, e copiar a dependência. No IntelliJ você pode substituir, remover esse comentário. E agora eu estou com a dependência do MySQL na versão 8.0.31. Antes de fechar, vou atualizar o Maven. E eu posso fechar o POM.xml. E agora vamos alterar a conexão com o banco de dados para o MySQL. Podemos pesquisar por Spring Boot, SQL Documentation, Spring I/O. Chegando aqui na documentação, podemos seguir para pegar as instruções de conexão com o banco de dados MySQL. Só que aqui as configurações estão para o arquivo application.properties. Então vamos converter esta configuração para YAML. Converte properties para YAML. Copiamos o nosso properties. A instrução para a exibição das instruções SQL no console está comentada. Vamos descomentar e vamos converter para YAML. Após convertido para YAML, podemos copiar. Podemos ver que todas as configurações aqui, data source, JPA e H2 é referente à conexão com o banco de dados em memória, então podemos substituir. O username do banco de dados MySQL que disponibilizamos é root. Servidor, o host do servidor é localhost. Nosso banco de dados, qual é o nosso banco de dados? É o cliente DB. Nosso password é BP1234. Vamos subir aqui para ficar juntinho. Drive é o MySQL. Username, password, prontinho. JPA. Esta instrução aqui é super mega importante. O DDL Auto Update significa que toda a tabela, toda a entidade que você mapear Java, no nosso caso é a tabela cliente, ela vai ser automaticamente criada no banco de dados. Vamos fazer uma alteração aqui, aproveitando que chegamos aqui. Vamos alterar para Identity. Se a gente tivesse deixado alto, iria criar uma tabela de sequence, que não é necessário para o nosso projeto. Como eu estava falando, esse update aqui vai fazer com que ele crie automaticamente a entidade cliente. Se a gente voltar aqui na documentação, podemos ver as outras instruções disponíveis. Update, none. Para um ambiente produtivo, um ambiente de produção, é utilizado none. E caso seja adicionado none nessa instrução, as tabelas do projeto deverão ser criadas manualmente. Como queremos que ela seja criada automaticamente, vamos deixar update. Como eu falei anteriormente, essa instrução showSQL como true, ela exibe a instrução no console. E agora podemos testar se nossa API cliente está se comunicando com o banco de dados MySQL que disponibilizamos no Docker. Vamos clicar em Client Application no modo Debug para startar a API. Enquanto está startando a API, se você está gostando dessa prática, senta o dedo no like. Podemos ver no log que a tabela cliente foi criada e a nossa API subiu na porta 8080. Vamos verificar isso no dbeaver? Clicando em cliente DB, vamos dar um refresh. Podemos ver que a tabela cliente já está aqui. Vamos dar um select, asterístico from, cliente. Antes de executar o comando, informe qual base de dados você quer fazer o select.
e agora dá um Ctrl Enter. Podemos ver, obviamente, que não tem nenhum dado, mas vamos inserir através do Postman. Postman aberto e os endpoints que a gente já testou em várias de nossas práticas, uma diferença que a gente utilizava um banco de dados em memória, ou seja, toda vez que restartava ele apagava. Agora vamos criar um cliente em nossa base de dados MySQL. Criado um cliente, vamos criar mais um. Vamos consultar. Vamos ver que os dois clientes estão aí. Este serviço de consulta está com paginação. E você pode conferir com detalhes como foi criada esta paginação na prática 2.0. Agora vamos verificar se foi criado na base de dados desses dois clientes que acabamos de criar. Ctrl Enter. Vamos ver aqui embaixo que os dois clientes foram criados. Vamos dar uma olhada também no PHP-MyAdmin. Clicando aqui e clicando em clientes. Podemos observar que temos os mesmos dados que observamos no Debiv. Desta forma, entendo que chegamos ao nosso objetivo, que foi adicionar um banco de dados MySQL no Docker e se comunicar com a nossa API cliente. E se você chegou até aqui, acredito que você gostou desta prática. Então, comente e compartilhe. E se você não gostou, também comente para que a gente saiba aonde a gente precisa melhorar. Outro ponto importante que fortalece a nossa comunidade, não deixe de se inscrever se você ainda não é inscrito. E não se esqueçam, bora praticar. Artlist.io